Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho a respeito daquelas despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda para fins da declaração de ajuste que vai ser entregue agora relativa ao imposto de renda do exercício de 2010. Vocês sabem, já gravamos outros vídeos falando a respeito disso, que você pode optar por ter um desconto padrão de 20% dos seus rendimentos tributáveis e pagar o imposto só sobre 80% disso, tem um limite de 12 mil e poucos reais para essa dedução, ou, se você preferir, você pode deduzir dos seus rendimentos tributáveis todas as despesas que a lei permite. Então é importante que você saiba quais são as despesas que a lei permite que você deduza, e eu queria falar com você um pouquinho a respeito disso. Bom, a primeira observação que eu quero fazer a vocês é que a dedução dessas despesas na sua declaração de imposto de renda, é óbvio, mas é sempre bom repetir, depende da sua capacidade de comprovar a existência daquela despesa, né? Então, se você foi a um médico, por exemplo, né, e tem o recibo do médico, tem a nota fiscal da clínica que te atendeu, muito bem, você tem um documento para comprovar. Se você não tem o recibo, não tem a nota fiscal, você já fica um pouco prejudicado. Mesmo que você tenha a cópia de cheque e tal, você já vai depender aí de algum risco. Então, sempre peça as notas fiscais de tudo que você comprar, os produtos e os serviços que você consumir, para que você, na hora de fazer a declaração, tenha toda a documentação e não dependa de comprovação nenhuma com base em cópia de cheque ou coisa parecida. Vamos lá. São dedutíveis, primeiro, as despesas com instrução do titular, ou seja, daquela pessoa que está entregando a declaração, e dos seus dependentes, que constem na sua declaração, tanto despesas no Brasil, quanto despesas no exterior. Agora, existe um limite para essa dedução, viu? Deixa eu consultar aqui, porque eu não decorei. O limite para dedução é de R$ 2.708,94. Então, para cada dependente que você tiver, e para você também, você tem direito de deduzir até R$ 2.708,94. Você vai colocar na declaração o valor total que você pagou com despesas de instrução, mas só terá dedução da sua base de cálculo no valor de R$ 2.708,94. Também são dedutíveis, melhor dizendo, as despesas médicas, tanto com profissionais liberais, né, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, como com clínicas. Clínicas, hospitais, laboratórios de análises clínicas, todas essas despesas também são dedutíveis. Cabe aqui um esclarecimento importante. Algumas pessoas têm um convênio de assistência médica que reembolsa as despesas que aquela pessoa fizer fora do seu convênio. Então, você tem lá um médico qualquer que você foi, ele não é conveniado ao seu convênio, você pagou aquele médico, deu um cheque, por exemplo, ele te deu lá um recibo, digamos, no valor de R$ 300 reais. Você pegou esse recibo, apresentou lá para a tua empresa de assistência médica e ela lhe reembolsou integral ou parcialmente aquele valor. Se isso aconteceu, você não pode deduzir o valor integral, você não pode colocar lá na sua declaração que pagou R$ 300 reais para aquele médico, porque você recebeu uma restituição do convênio. Então você vai ter que informar o quanto pagou e o quanto o convênio lhe devolveu. Só é dedutível a parcela que o convênio eventualmente não tenha coberto. Então, seja cauteloso com relação a isso, porque isso tem sido um dos grandes motivos de malha fina. A pessoa põe na declaração o valor como pago, mas recebeu de volta do convênio e acaba caindo na malha fina. Deixa eu dar uma olhada aqui o que mais que a gente tem para falar. A questão de planos de saúde. Os próprios planos de saúde, os pagamentos que você fez ao plano de saúde também é dedutível, tanto os seus quanto os daqueles dependentes. Aliás, por falar em dependentes, você tem direito a uma dedução para cada dependente que você tiver na sua declaração. Num outro vídeo eu trato quem é que pode ser e quem é que não pode ser dependente, mas cada dependente, deixa eu consultar aqui porque eu não lembro o valor, te dá direito a uma dedução de R$ 1.730,40. Então também por o dependente pode ser interessante ou não. Assiste o outro vídeo lá para saber quando é e quando não é. Deixa eu ver o que mais aqui a gente tem. Pensão alimentícia, outra questão interessante de falar. Pensão alimentícia também é dedutível para fins de imposto de renda da pessoa física, mas no valor que ficou estipulado no acordo judicial de separação que foi feito, ou de divórcio que tenha sido feito. Se o contribuinte dá mais dinheiro do que aquele que o juiz determinou, ou que ficou determinado no momento do divórcio, esse excesso não é dedutível. Só é dedutível a parcela que está prevista no acordo de divórcio que tenha sido feito. Então você junta lá os valores que você pagou mês a mês para sua ex-esposa ou para o seu ex-marido, é mais comum para a ex-esposa, mas enfim, junta os informes, os comprovantes, perdão, e a gente põe na declaração. Deixa eu ver o que mais aqui pode ser dedutível. Interessante, é possível deduzir as contribuições para a previdência complementar, previdência privada, né, vocês já devem ter ouvido falar. Nesse caso em particular,
existem dois tipos, né, de aplicações. Existe o PGBL, existe o VGBL. Só são dedutíveis aquelas contribuições feitas para o PGBL. Então, se você contribui para o PGBL, no extrato que o banco lhe manda, aquele informe de rendimento, vem lá o valor do PGBL, aquilo pode ser dedutível do imposto de renda, há um limite, até 6% da renda bruta do trabalhador, ou do declarante, melhor dizendo, mas enfim, é possível deduzir. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem de interessante. Bom, não é possível deduzir, mas é obrigado a declarar os pagamentos que você tenha feito a profissionais liberais, como advogados, engenheiros, arquitetos e outros, mesmo não sendo dedutíveis, você tem que colocar na sua declaração. Os pagamentos de aluguéis que você efetuou, você também deve colocar na sua declaração, embora não seja dedutível para fins de imposto de renda, né? Mas mesmo assim tem que colocar. E eu recomendo, embora não seja uma coisa dedutível, mas eu recomendo que você tenha sempre em mãos os recibos também desses profissionais liberais, engenheiros, arquitetos, advogados e outros que você tenha contratado. Guarde todos esses recibos junto com você também. Então, a soma dessas despesas dedutíveis é que vai ser abatida do seu rendimento tributável e que vai determinar a base de cálculo do imposto que você tem que pagar. Em tese, quanto mais despesa você tiver, menos imposto você paga. É preciso analisar aí a segurança tributária disso, mas o raciocínio é mais ou menos esse. Se você tiver dúvidas, procure por nós aqui. Muito obrigado.